Bem-vindos à nossa segunda aula. Na aula passada, nós vimos sobre propagação sexuada. Hoje, dando continuidade, nós vamos ver sobre propagação assexuada ou vegetativa. É aquela propagação que não existe a união dos gametos, por isso chamada também de agâmia. Bom, de que consiste a propagação assexuada nos vegetais? Consiste na multiplicação de plantas a partir de órgãos, tecidos ou células, possibilitando a produção de plantas geneticamente idênticas, chamadas hoje de clones. Quais são os princípios dessa propagação vegetativa, ou seja, usando parte dos vegetais? O princípio é da regeneração. As células somáticas dos tecidos apresentam a capacidade de regeneração de órgãos. Então, se você corta uma raiz, ela cresce. Se você corta um caule, ela também cresce. As células somáticas regeneram. Outro princípio importante é a totipotencialidade. O que vem a ser isso? As células contêm toda a informação genética da planta-mãe. Ou seja, daí serem chamados de clones, que serão idênticos à planta-mãe. É uma geração que será idêntica à planta-mãe. Quais são as vantagens de se usar a propagação assexuada? Primeiro, maior rapidez na formação das mudas. Mudas por sementes levam de 3, 4, 5 até 10 anos para você ter a primeira colheita. Um exemplo são as jabuticabeiras. Uma jabuticabeira originária de semente pode levar até 10 anos para produzir o primeiro fruto. Com a propagação sexual, você consegue, com 2, 3 anos, já estar produzindo. Maior uniformidade da população. Então você tem padrões de árvores idênticos. Se as árvores têm um tamanho de 3, 4 metros, todas têm esse mesmo tamanho. Isso é muito importante, principalmente hoje, quando a gente vai estudar os clones de eucalipto. Antigamente, os clones, os plantios de eucalipto eram todos por sementes. Então você tinha árvores lá de 30 metros de altura, árvores de 10 metros, 15 metros, uma variabilidade muito grande, o que fazia, que não dava uma quantidade de madeira elevada e dentro das possibilidades que o terreno poderia oferecer. Hoje, com os clones, você tem um padrão, uma uniformidade daquelas árvores, dando uma quantidade também uniforme. Permite multiplicar indivíduos estéreis. Muitas sementes, a gente sabe, não germinam, com problemas de dormências, né? Então, você pode multiplicar esses indivíduos através de um pedaço da raiz, um pedaço do ramo, um pedaço do caule. Você tem, então, uma forma de propagar essas espécies ou esses indivíduos estéreis. Maior precocidade. É o que a gente falou, né, no início. Precocidade é rapidez de produção. Por que os clones, esses indivíduos originais da propagação assexuada, eles têm maior precocidade? Porque o material de origem, quando ele foi retirado, já estava na fase adulta. Então já tinha ali 2, 3 anos de vida vegetal. Desvantagens. Tudo na vida tem as vantagens e desvantagens. Não seria diferente. A propagação assexuada, ela tem também suas desvantagens. A necessidade de plantas matrizes de qualidade. Então, já que todos os indivíduos serão idênticos à planta-mãe, a responsabilidade aumenta. Você tem que escolher melhor aquela planta que vai dar origem a esses indivíduos. Então, a necessidade de plantas matrizes de muita qualidade. Necessidade de instalações adequadas. Essas pequenas mudas, essas estacas, elas devem ficar num local bem apropriado. Estufas onde você tem um controle da temperatura, controle de umidade, que não possa ter chuvas, sol intenso, a água tem que ser controlada, a temperatura também, né? Então, necessidade de instalações adequadas. Maior volume de material para transporte e armazenamento. Evidentemente
porque essas estacas, elas têm um volume maior do que as sementes. Então você vai precisar de transporte e um armazenamento maior. Transmissão de doenças é um problema mais sério que a gente vê hoje nos clones. Os indivíduos que tiveram origem da propagação assexuada, como eles têm a mesma genética, a mesma herança genética, então, se um adoecer, todos adoecem. Né? Então, a resistência é a mesma para todos. Porém, a gente tem uma saída para isso, é você plantar clones ou talhões de matrizes diferentes. Né? Você tem aí, se adoecer um talhão, o outro sobrevive. Normalmente é um processo mais tecnificado e caro. O operador, quem for trabalhar nesse sistema, ele tem que ter um treinamento mais efetivo. E, como nós falamos nos itens anteriores, necessidade de instalações adequadas leva também a um preço mais alto no custo do processo. A propagação assexuada ou vegetativa pode ser natural ou artificial. Por que natural? Natural é que já existe na natureza. O homem, os cientistas, eles aprenderam com a natureza. Então, os processos naturais de propagação, eles substituem as estruturas naturalmente produzidas pelas plantas. Então, nós temos aí no nosso dia a dia, se formos observar a natureza, as culturas que existem aí no nosso estado, na nossa região, você vai observar que muitas têm essas estruturas aqui de propagação. Os bulbos, os rizomas, os tubérculos, os estolões, os bulbídeos aéreos, rebentos, folhas, esporos. Então, todos esses órgãos, eles servem para se multiplicar, para as plantas se multiplicarem. E eles existem naturalmente. Nós aprendemos com as plantas e fizemos, então, depois os métodos artificiais. Vamos conhecer primeiro, então, esses métodos naturais. Nós vamos dar exemplos aqui de plantas que se originaram de bulbos, de rizomas, de tubérculos, né? E nós vamos conhecer esses processos naturais aqui. O primeiro é o processo de bulbos. São caules subterrâneos, né? Caules subterrâneos, por debaixo do solo, com pequeno crescimento vertical, caracterizando-se pelo acúmulo de reservas. Ele tem reserva nutritiva. Quais são essas plantas? Nós temos aqui o exemplo de um bulbo, né? Um bulbo de gladilo, recém-colhido, né? Nós temos aqui a cebola, né? São exemplos, tanto o alho como a cebola, de órgãos que se proliferam, se multiplicam, os bulbos. Então, quando a gente vai plantar uma cebola, um alho, a gente faz a divisão desse órgão, né, em várias fases, e essa cebola, e esse bulbo vai gerar, então, vários indivíduos idênticos à planta mãe. Os rizomas, nós temos os rizomas numa planta muito conhecida por nós, né? A nossa bananeira. Tá? A bananeira, como todos podem ver, ela possui um pseudocaule, né? Que é formado pela barriga das folhas, as folhas, os frutos, e aqui embaixo nós temos o caule chamado de rizoma. Então, é um tipo de caule também, subterrâneo, bem superficial, chamado de rizoma. E nesse rizoma nós temos as gemas, que vão dar origem ao que nós chamamos de filhas dessa bananeira. Né? E nós temos aqui a bananeira mãe, a filha e a neta. Então, isso aqui é uma forma que a bananeira tem de se multiplicar. O bambu também é um exemplo. A grama batatais, muito comum na nossa região, né? Tanto bambu, banana, grama batatais, nós temos demais aqui na nossa região. Outro órgão importante nessa propagação
são os tubérculos. Os tubérculos são caules também modificados, formados pela expansão e pelo grande acúmulo de reservas na parte subterrânea. Então, o exemplo que nós temos de tubérculo é a batata inglesa. Então, a batata inglesa, a batatinha, todo mundo gosta muito ali, né? E às vezes nem faz tão bem à saúde. Ela é um caule subterrâneo, fica debaixo do solo. Então, o caule não é só aquilo que sustenta a planta, que fica fora do solo. Nós temos caules subterrâneos, conheceram dois, rizoma e tubérculo. As raízes, né? As raízes também podem ser órgãos de multiplicação. Nós temos, por exemplo, de uma raiz tuberosa, que é a batata doce, né? São raízes que têm um potencial de gemas, várias gemas aqui, e a raiz é uma reserva nutritiva para essa nova planta que está aqui visualizada. Estolones ou estolhos, né? Muito comum nos capins, né? Na grama seca, grama estrela, no amendoim forrageiro e no morango. Esses estolones, eles são superficiais, né? Eles ficam acima do nível do solo, bem rasteiros, e as gemas, ao se tocarem no solo, elas enraizam, dando origem a novas plantas. Tá? Aqui nós temos um capim, uma grama estrela, ou cedo, e aqui nós temos o morango, né? O moranguinho, ele dá também os estolones e originam uma nova planta. Folhas. Algumas plantas apresentam mutações nas folhas. É mais difícil de se ver, mas acontece. Ainda tem galhos a planta são nas margens. Então nós temos aqui um desenho, né, um esquema de algumas folhas da fortuna que elas têm uma brotação em cima da própria folha. Tá? Pode ser central ou na periferia, as bordas da folha. Os bulbídeos, não existem outras formas, são bulbídeos aéreos, são pequenos bulbos produzidos na parte aérea. O ar acontece isso, o bulbídeo, né? Outros também são rebentos, brotações subterrâneas na planta mãe, caule ou raiz, bromélias, agário. Nós temos filhotes, né? Brotações chamadas de filhotes, que surgem nas inflorescências, podendo ou não apresentar raiz. Vocês vão ver, por exemplo, o que nós temos no slide posterior. E os esporos, são estruturas unicelulares produzidos na face inferior das folhas. Exemplo, essa mamãe. Aqui nós temos o abacaxizeiro, né, o abacaxizeiro e o abacaxi. Né? Nós temos aqui a coroa, que pode originar uma nova planta. Nós temos aqui os filhotes mais próximos ao fruto. Nós temos aqui o rebento, que é mais próximo ao caule, né? Ao sair do caule. Nós temos aqui a fotografia, né? Do abacaxi, um fruto muito apreciado por todos. Nós temos a coroa e os filhotes. Tá? Bom, muito obrigado. A nossa terceira aula encerra aqui, onde vocês conheceram as propagações vegetativas, porém, naturalmente, que acontecem naturalmente nas plantas. A partir de agora, na nossa terceira aula, nós vamos ver processos artificiais de propagação vegetativa. Tá? Para adiantar para vocês, são eles: estaquia, mergulhia, alforria e enxertia. E, por fim, a cultura de tecido, que é hoje o método mais tecnificado, né, o método mais seguro
de produção de mudas. Então, muito obrigado. Até a nossa próxima aula.